Oi, gente, tudo bem? Semana passada nós não tivemos nosso plantão, infelizmente, porque eu tive problemas com a internet. Mas é bom que deu tempo para caso quem não tivesse visto a aula ainda. Acho que agora já teve bastante tempo para ver. E caso você não tenha visto a aula, é bom que veja, porque na aula eu abordei alguns assuntos, alguns detalhes que eu não vou abordar aqui no plantão. Aqui no plantão eu vou dar uma revisada em tudo e principalmente mostrar os conjuntos e os elementos para quem ficou com dúvida. Mas alguns detalhes de algumas propriedades eu só apresentei na aula. Então, se você não tiver visto, sugiro que pegue o link que está lá no nosso Moodle e assistam a aula, ok? E agora, para começar nosso plantão, semana passada nós começamos a falar sobre conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que nós vimos foi o conjunto dos números naturais. Os números naturais são os números que nós lidamos mais costumeiramente, que seriam os números positivos, o 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. O zero, que nós usamos muito também. E os números naturais são um conjunto que nós contamos de 1 em 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e segue infinitamente, sempre de 1 em 1. Os números naturais são representados por esse n, como essa perninha atrás, e nós usamos os três pontinhos para representar que segue infinitamente. Eu sempre consigo contar além do que tem. Depois do 8, vou ter um 9. Depois do 1 milhão, eu tenho 1 milhão e 1. Então, eu sempre posso continuar contando. Os números naturais, então, eles formam um conjunto que tem todos os números positivos e que nós contamos de 1 em 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Continua contando infinitamente. Além do conjunto dos números naturais, nós vimos também o conjunto dos números inteiros. E o que seria o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos naturais, nós vimos que eram todos os números positivos e que nós contávamos de 1 em 1. Os números inteiros, eles também vão seguir o seguinte: nós também sempre vamos contar de 1 em 1. Porém, a gente também pode ir voltando de 1 em 1. Isso faz com que nós tenhamos também os números negativos, que seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Os números negativos surgiram na questão da gente dizer que está faltando algo. Por exemplo, quando a gente acaba devendo mais do que nós temos para pagar. No fim do mês, pode ser que eu acabe devendo R$ 10 para alguém. Então, o que eu tenho seria menos 10. Menos 10 de alguma coisa. Então, os números inteiros, eles são representados pela letra Z. E os números inteiros, quando nós vamos representar ele nos conjuntos, nós temos os três pontinhos aqui no início, porque eles começam lá no infinito negativo. Aí temos o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aqui vem os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e seguem infinitamente. Então, os números inteiros, eles são infinitos e, além de ser infinitos para frente, que seria os positivos, também é para trás, para os números negativos. Então, antes nós tínhamos o conjunto dos números naturais, que eram só os números positivos, que seria esse conjunto em verde aqui. Porém, nos números inteiros, ele, além de ter os números positivos, também temos os negativos, sempre contando de 1 em 1 também. Então, o Z, que é o conjunto dos números inteiros, tem os números negativos
E tem os positivos, que são os números naturais. Então, eu tenho o conjunto dos naturais e o dos inteiros. Todo número natural é também um número inteiro. Mas alguns números inteiros, como o menos 5, ele não é natural, porque os naturais são só os positivos. Os inteiros são os positivos e os negativos. Aqui nós vimos, então, primeiramente, o conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos, de 1 em 1, e eles são infinitos. Então, nós temos esses elementos, os positivos, de 1 em 1, e vimos dos números inteiros, que, além de possuir esses números positivos de 1 em 1, também possuímos os negativos, de 1 em 1. Então, o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos naturais mais os números negativos. Todo número natural vai estar aqui dentro, mas nem todo número inteiro, o menos 5, por exemplo, vai estar aqui dentro. Nisso, nós podemos dizer que o conjunto dos naturais ele está dentro dos números inteiros, porque os inteiros, além de ter os naturais, tem também outros elementos. Então, por enquanto, nós temos dois conjuntos, os naturais e os inteiros. Porém, nós não temos apenas números que nós podemos contar de 1 em 1. Por exemplo, vocês devem já ter utilizado bastante na aula de matemática ou na aula de artes a régua. Essa é uma régua bem pequena, de 4 centímetros. Mas, na régua, nós vemos que entre o 1 centímetro, deixa eu trocar de cor aqui, e o 2 centímetros, nós temos todos esses pontinhos aqui no meio. E esses pontinhos são o quê? Esses pontinhos nós usamos para contar coisas que são menores do que 1 centímetro. Por exemplo, aqui nós temos 1 centímetro, aqui 2. Entre eles, aqui bem aqui no meio, eu tenho 1,5 centímetros, que é 1 centímetro e meio, porque dá depois do 1 centímetro, então é maior do que ele, mas está antes do 2, então é menor. Eu estou bem no meio dos dois, bem aqui na metade. Aqui eu tenho 1,5 centímetro. Cada pontinho desse daqui é como se fosse 0,1 centímetros. Eita, que tá feio, mas deixa eu tentar fazer melhor aqui, gente. É 0,1 centímetros. Um pouquinho melhor. Então, aqui eu tenho 1 centímetro, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 centímetros. É assim que nós utilizamos na régua. Aqui, por exemplo, bem no meio, 2,5 centímetros. Aqui, opa, aqui tá errado, é 2,7 centímetros, hein, gente? Erros de gravação. E aqui temos 3,7 centímetros. Esses números que nós vemos na régua são os números racionais. Os números racionais são números que, além de terem vírgula, por exemplo, 1,4 centímetros, eles também são aqueles números que nós escrevemos na forma de fração. Por exemplo, 14,3 centímetros. Por exemplo, 14 sobre 3. Desculpa. 14 sobre 3 é uma divisão. E essa divisão, se eu for fazer uma calculadora, vai dar mais ou menos 4, alguma coisa. E esses números que estão depois da vírgula representam que nós temos um número racional. Porque esse número, além de ter o 4, que seria a parte inteira, depois da vírgula, ele tem aí todas aquelas outras casas.
é como se fossem as casas que são menores do que os centímetros, que eu mostrei na régua para vocês. Então, os números racionais, eles são representados pela letra Q. E eles, nós podemos dizer que são os números obtidos pela divisão de dois números inteiros. Ou seja, se eu pego um número inteiro, o menos 9, por exemplo, que nós vimos que os inteiros possuem os negativos, e pego o 3. O 3 é um número inteiro, e além de inteiro, ele também é natural. Se eu pegar menos 9 e dividir por 3, eu vou ter menos 3. Menos 3, ele é um número inteiro, mas ele também é um número racional, porque eu posso escrever ele nessa forma de fração. Então, os números racionais são os números em forma de fração, os números com vírgula e também temos as dízimas periódicas. Eu vou mostrar para vocês quais são. Vamos lá. Primeiro, as frações. Acabei de mostrar que as frações são números inteiros divididos por números inteiros. Por exemplo, 77 dividido por 9. Esse é o número inteiro. Esse é o número inteiro. Então, o resultado, independente de qual seja, vai ser um número inteiro. Os números decimais. Os números decimais são os números que têm vírgula. Então, eu tenho essa fração, 1/8. Essa fração, se eu for dividir, vai dar 0,125 lá na calculadora. Esse número é um número racional, porque o 1 é inteiro e o 8 é inteiro. E o resultado dessa divisão eu conheço, 0,125. Às vezes, eu não vou conhecer o resultado exato. Por exemplo, 8/3. Esse número, essa divisão, vai dar 2,6666666 e segue infinitamente. Por ele seguir infinitamente, nós não sabemos exatamente o quanto ele vale. Porém, ele tem esse comportamento de repetir os 6 sempre. Então, aqui eu não sei quais são as próximas casas. Porém, todas essas casas são 6. Então, nós vemos que ele tem esse comportamento que dá para você saber que as próximas casas vão ser os 6 também. E por ele ter esse comportamento, nós chamamos ele de dízima periódica. Periódica vem de período. Isso quer dizer que ele vai se repetindo. E por ele se repetir, por ele ter esse comportamento que se repete, nós podemos dizer que ele é um número racional também. Por exemplo, 1,32, 32, 32, 3. Esse número, vocês percebem que ele repete o 32 toda hora. 32, 32. Aqui, eu não coloquei a outra casa. Mas sem precisar dividir, eu sei que aqui seria um 2. E depois ia vir um 3. E depois um 2. E isso ia seguir se repetindo. Como ele se repete, nós dizemos que ele é uma dízima periódica. E as dízimas periódicas também são números racionais. Então, os racionais são frações, são números decimais e são dízimas periódicas. Uma observação. 9/3. Temos uma fração. O 9 é um número inteiro e também é um número natural. E o 3 é um número inteiro e também é um número natural. 9 dividido por 3 é igual a 3. O 3 é um número inteiro e também é natural. Então, todo número natural e todo número inteiro, eu posso escrever ele nessa forma de fração. Ou seja,
Em uma fração, eu posso encontrar um número natural, posso encontrar um número inteiro e posso encontrar um número racional. As frações representam os números racionais. Então, os números racionais, sempre que nós formos encontrá-los, nós podemos encontrar valores que fazem parte do conjunto dos naturais, valores que fazem parte dos inteiros e valores que são racionais. Ou seja, os números racionais, eles são um conjunto que, além de ter os números naturais e os números inteiros, ele tem também as frações e os números decimais e as dízimas periódicas. Nós também. Os racionais, agora, são o maior conjunto que nós conhecemos, porque ele tem os naturais, os inteiros e mais alguns elementos. Os números naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Opa! Nós tínhamos visto os números naturais que eles estavam dentro dos inteiros. E vimos agora que os inteiros estão dentro dos racionais. Então, os naturais também são dentro dos inteiros. Todo número natural é racional. Todo número inteiro é racional também. E, além disso, nós temos números que fazem parte dos racionais que não fazem parte de nenhum deles. Vamos agora para o próximo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Deixa eu vir aqui para cima. Os números irracionais são números cuja forma decimal é infinita, mas não é periódica. O que isso quer dizer? Nós tínhamos visto que nos números racionais, nós tínhamos esses números que são infinitos, porém, eles são infinitos e nós sabemos como eles se comportam. Eles vão repetir, por exemplo, o mesmo número, o 666 toda hora, ou vão repetir o 32, 32, 32, 32 toda hora, vão repetir ou algum número toda hora. Porém, os números irracionais, eles vão ser números que eles vão ser infinitos e eles não vão se repetir. Por exemplo, 7,116899524 e 3 pontinhos. Esse número, ele se segue infinitamente. E não dá para você encontrar um padrão nos valores dele. São números que são aleatórios, eles só continuam indo. Isso quer dizer que esses números, eles são irracionais, eles não seguem nenhum padrão. E o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I, é o conjunto que contém todos esses números que não tem, são infinitos e não tem padrão. Por exemplo, 2,1358906 e continua. Eles continuam. E não tem nenhum padrão que eu possa dizer que ele segue para que eu diga que ele é racional. Então, ele é um número irracional. O conjunto dos irracionais tem um elemento que nós vimos lá na aula de geometria, que é o π. O π ele vale 3,1415 e segue infinitamente. Não sabemos quanto ele vale no total. Então, nós usamos simplesmente como π. Às vezes, em algumas questões, você vai arredondar o valor de π. Porém, o valor real dele nós não conhecemos. O conjunto dos irracionais são exatamente o conjunto que contém esses elementos, que nós não sabemos quanto vale. Raiz de 2, quando nós colocamos na calculadora, não tem um valor exato para isso. Ele só tem um valor aproximado.
mas é um valor que também tem infinitas casas decimais. O conjunto dos irracionais tem todos esses elementos, que não sabemos exatamente quanto vale. Então, para relembrar todos os conjuntos que nós vimos até agora, temos o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, e que sempre vamos contando de um em um, e são infinitos. Temos o conjunto dos números inteiros, que sempre vamos contando de um em um, ele vai até o infinito, porém, ele também tem os números negativos. Então, eu também consigo ir subtraindo de um em um para encontrar um valor menor, e ele começa lá no infinito negativo. Depois disso, nós vimos o conjunto dos números racionais. Esse conjunto, ele tem os números positivos, os números negativos, e nós não vamos contando de um em um. Você sempre vai ter um valor entre outros dois. Igual nós vimos lá na régua. Na régua, entre o 1 e o 2, nós tínhamos vários pontinhos, sempre representando que tinha alguma coisa lá no meio. Então, eu posso ter, por exemplo, 1,1, 1,2, 1,4, 3,666, menos 0,8, menos 2,5. Nós sempre vamos ter alguma coisa depois da vírgula. Essa coisa pode ser infinita, pode ser 3,6666 e segue infinitamente, desde que nós saibamos qual valor ele está repetindo sempre. E pode ser uma fração também, 14 sobre 3. Os números irracionais são os números que nós não sabemos quanto eles valem exatamente. Por exemplo, menos 2,7156884 e continua. Não sei como ele continua. O π, 2,597431, 3 pontinhos, ele segue, e eu não sei como ele segue. Então, os nossos conjuntos, nós temos os naturais, que são os números positivos. Temos os inteiros, que além de ser positivo, tem também os negativos. Então, eles têm os naturais e tem mais elementos, que são os negativos. Temos os racionais, que têm os positivos, os negativos e os números com vírgula. Ou seja, os racionais, ele tem os naturais, os inteiros e os números com vírgula. E temos também o conjunto dos irracionais, que são os números que nós não sabemos quanto vale no total. Uma atenção. Os irracionais, como nós não sabemos quanto vale cada um deles, então eles são o contrário dos racionais. Porque os racionais nós sabemos quanto vale. E, se não sabemos, pelo menos sabemos como eles se comportam. Ou seja, um número, ou ele é racional, ou ele é irracional. Ou você sabe como ele se comporta, ou você não sabe. Não tem como você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou você sabe, ou você não sabe. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Eles são dois conjuntos separados. Além desses conjuntos, dos racionais e irracionais, nós também temos o conjunto dos números reais. E o que seria esse conjunto? Juntando os números racionais e os irracionais, num único conjunto, obtemos o conjunto dos números reais, que é denotado pela letra R, com esse tiquezinho antes. Então, o conjunto dos racionais, o que eles são? Os reais, eles são os números positivos, os negativos, os números em forma de fração, que são os números racionais, e também
os números que nós não sabemos quanto valem exatamente, que seriam os números irracionais. É como se eu pegasse agora, antes eu tinha separado os irracionais e os racionais. Agora eu estou juntando os dois em um conjunto só, que é o conjunto dos números reais. De um lado, eu tenho o conjunto dos racionais, e aqui, o conjunto dos irracionais. Ambos são separados, mas o conjunto dos números reais é o conjunto que contém os dois. Então, o π ele é um número irracional e é um número real. 11/2, que é uma fração, é um número racional e é um número real. Um número pode ser natural, como o 3. O 3 ele é natural, é inteiro, é racional e é real. O 3,79 ele é racional e é real. O π é irracional e é real. Alguns números, como o 3, ele está em quase todos os conjuntos. E pode ser que o número esteja só em dois conjuntos, por exemplo, nos irracionais e nos reais, ou nos racionais e nos reais. Então, o conjunto dos reais são os racionais, são as frações, os números negativos, os positivos e os irracionais também. Nós vimos, voltando, nós vimos também durante a aula como que nós representamos um conjunto. Porém, eu não cheguei a fazer um exemplo com vocês. Então, dessa vez, além de falar sobre a representação, eu vou criar um conjunto. Então, vamos ver rapidinho as regras. O nome do conjunto é representado por uma letra maiúscula. Ok. Após o sinal de igual, utilizamos as chaves para introduzir os elementos do conjunto. Os elementos são os números do conjunto. Após cada elemento, utilizamos a vírgula para separá-lo do próximo elemento, e assim sucessivamente. E, quando um conjunto possui infinitos elementos, utilizamos 3 pontinhos, para indicar que ele segue infinitamente, e você não precisa colocar muitos termos. E podemos usar isso tanto no início quanto no fim do conjunto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um conjunto. Vamos criar um conjunto que vai ser o conjunto que contém apenas os números pares. Os números pares são os números que nós contamos de 2 em 2. Então, os números pares que nós conhecemos normalmente. 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Nós conhecemos também os números negativos. Então, o 8 ele é um número par. O -8 também é um número par. Porque se a gente for voltando de 2 em 2, a gente vai ter antes do 2 o 0. Opa. Antes do 0, nós vamos ter o -2. E mais para trás, nós temos também o -4. Temos o -6. O -8. E temos também infinitos números que vão estar lá na frente, lá atrás. Então, os números pares são os números que vão de 2 em 2. E não só os positivos, temos também os números negativos. E o 0. Vamos escolher um nome para o nosso conjunto. Espera aí. Opa.
Primeira coisa, o nome do conjunto, é representado por uma letra maiúscula. Vamos escolher um nome para o nosso conjunto. A letra que vocês quiserem escolher pode ser qualquer uma. Pode ser a letra do seu nome, pode ser qualquer letra. Como vamos falar de números pares, eu vou colocar uma letra P. P de pares, porque eu quis. Mas podia ser um M, um N, pode ser o que vocês quiserem. Então, nós temos aqui o P, que é o conjunto dos números pares. Bom, depois de ter colocado o nome do conjunto, temos aqui, após o sinal de igual, utilizamos as chaves para introduzir os elementos do conjunto. Então, o nosso conjunto P, que é o conjunto dos números pares, é igual, abre chaves, cadê as chaves? Espera aí. Chaves. Achei. Errei. Abre chaves. E aí, nós vamos começar a colocar os elementos do nosso conjunto. Os números pares, nós vimos que eles começam lá nos infinitos números negativos. Então, a gente vai começar o conjunto com 3 pontinhos. Deixa eu só arrumar a cor aqui. Depois dos infinitos, vai chegar uma hora em que ele vai chegar no menos 8. Aí a gente separa com a vírgula para colocar os outros elementos. Menos 6, menos 4, menos 2, o 0, o 2, o 4, 6, 8. E aí, 3 pontinhos, porque a gente sempre vai ter mais elementos, vai continuar infinitamente. E aí, nós fechamos as chaves. Então, o nosso conjunto dos números pares é o conjunto P, que começa lá nos infinitos números negativos, chega aqui no menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8 e vai para os infinitos números pares positivos. Esse foi o conjunto que nós criamos. Opa. Nossa, está meio ruim. Dando sequência aqui. Na outra aula, nós tínhamos visto que ao representar um conjunto, existem alguns símbolos que nós usamos. Esses símbolos são o sinal de mais, o de menos e o asterisco. Nós usamos eles para dizer alguma coisa sobre o conjunto. Por exemplo, deixa eu vir aqui. Quando eu uso o sinal de mais, eu quero tirar os elementos que são negativos do conjunto. Então, o nosso conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, eles começam lá nos infinitos números negativos, vem até o 0 e depois vai para os infinitos números positivos. Se, quando eu estiver representando o conjunto Z, eu colocar esse sinalzinho de mais, eu vou tirar os números negativos. Então, se eu tirar os negativos, ele vai começar no 0 e vai ter só os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e segue infinitamente. Esse mais serve para tirar os números negativos do nosso conjunto. E também podemos tirar os números positivos, que é quando eu uso o sinal de menos. Ao utilizarmos Z com sinal de menos, não queremos os elementos positivos. Então eu vou começar lá nos infinitos números negativos e vou até o 0. E aí acaba, porque eu tirei os positivos. E caso eu use asterisco, eu estou tirando o elemento neutro. O elemento neutro é nada mais, nada menos que o 0. Então, o nosso conjunto Z com o asterisco vem lá do menos infinito, vai até o menos 1, vai pular o 0, porque eu tirei ele,
e vai vir os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 3 pontinhos. Vamos fazer isso com o nosso conjunto P. Vou copiar ele aqui embaixo. O nosso conjunto P. E eu vou colocar aqui, bem embaixo dele, o sinalzinho de mais. Esse sinal de mais, o que ele quer dizer? O sinal de mais quer dizer que eu quero tirar os números negativos. Ou seja, os números negativos começam lá do infinito negativo e vem aqui até o menos 8, menos 6, menos 4, menos 2. Eu vou tirar todos eles. Então, agora, o nosso conjunto, que antes era o conjunto dos números pares, o conjunto P, que começava lá no menos infinito, vinha para o menos 8, menos 6, menos 4, menos 2 e ia para os positivos. Agora, com esse sinal de mais, ele começa no zero, porque eu tirei os negativos. E vai vir de 2 em 2. 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Se, em vez de colocar o mais, eu colocasse o sinal de menos aqui. Deixa eu colocar o sinal de menos. Aqui o nosso sinal de menos. Eu vou tirar os números positivos. Então, essa parte aqui da frente, 2, 4, 6, 8 e os infinitos números positivos, vou tirar todos eles. O nosso P, com o sinal de menos, vai começar lá no menos infinito e vai vir aqui, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0. Quando chegar no zero, ele acabou. Porque eu tirei os números positivos. Se eu colocasse o asterisco, colocar aqui o nosso asterisco. Deixa eu só encontrar ele aqui. Asterisco. Cadê? É por isso que eu não gosto de notebook. Eu não sei onde ficam as coisas. Cadê? Achei. Foi difícil, mas eu achei. Nosso asterisco, ele normalmente costuma ficar aqui na parte de cima. O mais e o menos ficam na parte de baixo. O asterisco serve para tirar o elemento neutro, que é o zero. Então, a única alteração que eu vou fazer aqui é tirar o zero. Agora, o nosso conjunto, P asterisco, é o conjunto que começa lá no menos infinito, vem para cá, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, pula o zero, porque eu tirei ele, e vem para cá, 2, 4, 6, 8, 3 pontinhos, segue infinitamente. Eu posso também colocar o nosso P, colocar um sinal de mais, e não só colocar esse sinal de mais, também colocar um asterisco. Aqui vai ficar um pouquinho feio colocar os dois, porque o certo seria o nosso sinal de mais embaixo e o asterisco bem aqui em cima. Mas eu vou deixar um em frente ao outro, porque aqui no PowerPoint eu não consigo mexer muito bem. Se eu colocar o sinal de mais e também o asterisco, eu vou tirar os números negativos, por causa que eu tenho o sinal de mais, e também vou tirar o zero, porque eu coloquei o asterisco. Então, eu vou começar no 2, 4, 6, 8 e segue infinitamente. Eu posso colocar um menos e o asterisco, e aí eu vou ter só essa parte negativa e não vou ter o zero. E isso é uma forma de você limitar o seu conjunto. Eu quero só a parte positiva. Eu posso fazer isso, deixar o sinal de mais. Ou não quero zero, vou colocar o asterisco. Podemos fazer isso. Continuando os exercícios, durante a aula passada,
eu notei que esse primeiro exercício não gerou tantas dúvidas, mas é bom dar uma revisada nele e não só na fala, mas também utilizando uma imagem para a gente lembrar dos conjuntos. Então, eu vou pegar essa imagem aqui para a gente responder novamente essa questão. Ih, deu ruim. Pera aí. Vamos copiar essa imagem. Essa primeira questão diz o quê? Analise as afirmações a seguir e classifique em verdadeiro ou falsa. No item A, todo número inteiro é racional. Se a gente for ver aqui na imagem os nossos conjuntos, nós temos o conjunto dos números naturais, aqui os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais, que são os dois juntos. Os números inteiros estão aqui, que são os positivos e os negativos. E os números racionais, além de ter os positivos e os negativos, tem também as frações e os números decimais. E os números inteiros estão dentro dos números racionais. Então, todos os números racionais, que são todos que estão aqui, estão dentro dos inteiros. Então, a nossa afirmativa é verdadeira. Todo número inteiro é racional. Agora, na alternativa B, ele diz que todo número racional é inteiro. Porém, aqui nos nossos conjuntos, o conjunto dos números racionais, que é esse verde, dentro dele tem os inteiros. Mas também, aqui fora, tem alguns elementos dos racionais que não estão aqui nos inteiros. 11 sobre 2, por exemplo. Essa divisão dá 5,5. E 5,5 não faz parte dos inteiros, mas faz parte dos racionais. E não só ele, mas como vários outros racionais estão aqui e não estão nos inteiros. Então essa alternativa ela é falsa. Peraí. A próxima diz que todo número racional é natural. Os números naturais são os números positivos, de 1 em 1. E como não bastasse serem só os positivos, a gente já sabe que faltam os números negativos. Então, essa afirmativa já seria falsa. Mas não só isso, aqui nós vemos que os naturais estão dentro dos racionais. Porém, além dos naturais, temos aqui os inteiros, temos os outros números dos racionais. Então, temos vários elementos que estão nos racionais que não estão aqui nos naturais. O menos 4, por exemplo, ele é racional e não é natural. Então, essa afirmativa ela é falsa. A última diz que entre dois números racionais existe sempre outro número racional. Essa afirmativa eu discuti ela bastante na nossa aula, mas aqui eu vou pegar a nossa régua. Na nossa régua, a gente vê que entre 1 e 2 centímetros, a gente tem vários outros valores. 1,1, 1,2, 1,5. E entre os valores 1,1 e 1,2, nós também temos outros vários valores que estão aqui no meio. E eu sempre vou conseguir encontrar um outro número que esteja aqui no meio. Porque é uma distância. Mesmo que ela seja cada vez menor, vai ter alguma coisa aqui. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. Agora, um exercício que gerou um pouco mais de dúvida. Dê um exemplo de
o número racional e não inteiro maior que 2. Primeiro, vamos lá. Se ele é um número racional, o número sendo racional, ele pode ser um número positivo, que seria um número natural, pode ser um número negativo e pode ser um número com vírgula também, uma fração, porque ele é racional. Eu quero um número que não seja inteiro. Então, vai ser um número que é racional, mas que não é inteiro. Então, não faz parte aqui, ó, dos números inteiros. Eu já não vou ter nenhum natural, nenhum inteiro. Tem que ser um número só, um número racional que tenha vírgula, porque os inteiros não têm vírgula. Pode ser uma fração maior que 2. Os racionais, no geral, são números com vírgula ou frações. E ele tem que ser maior que 2. Vamos pegar um número que tenha vírgula que seja maior que 2. Pode ser, por exemplo, 1, 2,1 ou 2,2 ou 2,5. Todos esses valores são maiores do que 2. E como eles têm vírgula, eles não são números inteiros. Então, eles são racionais, não são inteiros e são maiores que 2. Se eu pegasse o 3, ele é racional. Ele é maior do que 2. Mas ele é inteiro. Então, desobedece uma das coisas. Não posso pegar o 3. Mas o 3,1 eu posso pegar. Porque ele é maior que 2, ele é racional e ele não é inteiro. Próximo. Um número real e não racional maior que 3. Lembrando que nós temos os números reais, que são os racionais, e os irracionais. Nós queremos um número real que não seja racional. Então, esse número vai ter que ser irracional. Ou seja, um número real não racional maior que 3. Não pode fazer parte daqui. Tem que fazer parte aqui, dos números irracionais. Fazendo parte dos números irracionais, nós temos, por exemplo, o π. Então eu vou adicionar aqui o π. Porque o π, ele não é racional e ele é maior que 3. Temos outros valores também. Se você quiser, você poderia colocar um número como 3,15377 e colocar números aleatórios e 3 pontinhos, de forma a mostrar que ele é infinito e não tem nenhum padrão. Como ele é infinito e não tem padrão, ele é um número irracional. Ele sendo irracional, ele é um número real e não é racional. E é maior do que 3. E por último, um número inteiro e não natural, maior que 4. Se é um número inteiro, então ele tem que fazer parte daqui. Os números inteiros, para lembrar aqui vocês, são os números positivos e negativos, de 1 em 1. Porém, queremos um número inteiro e não natural. Então, voltando aqui, os naturais são todos os positivos. Se eu tirar os positivos aqui dos números inteiros, vai sobrar só a parte negativa.
menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos um e por aí vai. Os infinitos negativos. Porém, nós queremos um número inteiro e não natural maior que 4. Nós vimos que só sobraram os números negativos. Os números negativos são os números que estão aqui fora. Tem algum número negativo que seja maior do que 4? Ó, os negativos são todos dívidas. Se você for ver, todos os negativos são menores do que zero. Então, todos eles são menores que zero, que 1, que 2, que 3, que 4. Todos são menores do que 4. Não tem como ele ser negativo e ser maior do que o 4. E como só podemos usar os negativos, não temos. Não temos nenhum valor que sirva para fazer isso. Então, essas são as nossas respostas. No Moodle, eu coloquei alguns exercícios, 3 exercícios, que vocês podem fazer e me entreguem até a próxima segunda-feira. Podem mandar mensagem pelo WhatsApp. Lá no Moodle também coloquei os slides da aula. Vou colocar os slides aqui do plantão. E também coloquei material de apoio para vocês. Então, qualquer coisa, me mandem mensagem ou também para a Fran, para tirar as dúvidas e entreguem as atividades.